Esse gráfico é a grande oportunidade desta geração. Em 2015, os juros rondavam entre 15% e 17%. 4 anos depois, haviam caído para 5,7%. Pode não parecer muito, mas quem colocou R$100 mil naquele período tirou pelo menos R$140 mil 4 anos depois. Em 2025, estamos vivendo o mesmo cenário. Selic é 15%. Se o Brasil repetir um ciclo semelhante ao 2016 a 2019, o Tesouro IPCA+ de hoje pode entregar de 30% a 50% de valorização nos próximos anos. E isso mesmo sendo um ativo conservador. Essa é uma oportunidade que aparece apenas uma vez a cada 10 anos. Ao longo da história recente do Brasil, sempre que a taxa Selic atinge picos elevados, uma grande oportunidade aparece. Começam ciclos de queda. O Ibovespa reage com força. Entre 2003 e 2008, a Selic partia de impressionantes 27% ao ano. Com o início do corte de juros, a Bolsa Brasileira entrou em um dos maiores ciclos de valorização da sua história. Foram mais de 230% em apenas 5 anos. O mesmo padrão se repetiu entre 2015 e 2019, saindo de 14,75% de Selic, com o mercado de ações avançando mais de 166%. Impulsionado pelo corte agressivo na taxa de juros e pelo apetite do investidor por risco. E agora, estamos diante de um cenário muito semelhante. A Selic voltou a patamares elevados, na casa dos 15%, e o ciclo de queda já começa a ser desenhado. Se uma pessoa tivesse investido R$10 mil no Ibovespa em 2003, teria visto seu dinheiro crescer para R$33 mil em 2008. Da mesma forma, quem investiu R$10 mil em 2015, com o início de outro ciclo de alta com a Selic em 14,75%, teria R$26 mil e 600 em 2019. Esses dois períodos aconteceram logo após a taxa Selic atingir níveis elevados, exatamente como agora, com a Selic em 15%. O Brasil tem juros nominais de 15%, com uma inflação de 5%. Isso significa juros reais de 10% ao ano, um dos mais altos do mundo. Para comparação, os juros reais nos Estados Unidos é em torno de 2% ao ano. Na zona do euro, mal chega a 2% de juros reais. No Reino Unido, algo em torno de 1% de juros reais. E no Japão é negativo, menos 2%. Isso faz com que a entrada de capital e de investidores estrangeiros no país aumente, porque a diferença da taxa de juros real entre o Brasil e esses mercados é muito grande. Quando nós temos uma taxa de juros real próxima a 10%, a tendência é que a taxa de câmbio ela tenha uma valorização perante ao dólar, fazendo com que a nossa inflação também possa diminuir. Se a nossa inflação diminui, os ciclos de cortes de juros podem ser flexibilizados pelo Banco Central, tornando esse ciclo vencedor. A taxa de juros cai, a bolsa sobe e nós vivemos a história novamente. As expectativas do Banco Central, segundo o relatório Focus, indicam cortes graduais até 2026. Se o padrão histórico se repetir, a taxa pode continuar caindo, até níveis próximos de 2% ao ano nos próximos ciclos. Isso representaria a menor taxa de juros da história recente do Brasil, semelhante ao que vimos em 2020. O cenário de Selic baixa pode trazer novas oportunidades para quem investe hoje. O Brasil carrega hoje uma dívida pública de 7,88 trilhões de reais. Com a Selic a 15%, o custo dessa dívida é gigantesco. Cada ponto percentual de juros significa dezenas de bilhões a mais em pagamentos de juros por ano. Essa pressão pode forçar cortes mais rápidos e profundos na taxa básica. Quando isso acontecer, os ativos comprados hoje podem se valorizar muito mais do que em ciclos anteriores. Nos 12 meses até fevereiro de 2023, o governo gastou 746 bilhões de reais, apenas com pagamento de juros da dívida. Um ano depois, esse valor saltou para 924 bilhões. E a estimativa até fevereiro de 2025 é de 1 trilhão e 41 bilhões de reais. Quanto mais alta a Selic, maior é o peso desses juros e maior a pressão para que a taxa caia.
Essa pressão pode acelerar os ciclos de cortes e ampliar as oportunidades para quem se posicionar agora. Esse gráfico mostra como presidentes interferem no Banco Central para forçar a queda da Selic. Entre 2003 e 2005, Lula criticou publicamente a taxa de juros. A Selic estava em 27% e começou a cair. Em 2011 e 2012, Dilma interveio diretamente, acelerando o corte da Selic de 12% para 11%. Já em 2015 e 2016, o Banco Central enfraquecido manteve a taxa Selic elevada, em 14,75% até voltar a ceder. Em 2023 e 2024, Lula voltou a criticar a taxa Selic, mesmo com o presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro. A taxa estava em 15% e tende a cair novamente. A história mostra que a interferência política costuma acelerar a queda dos juros, e isso pode criar oportunidades únicas para quem se posiciona antes.